Minha diretoria, o Vascão venceu o Fortaleza 1-0 em casa ontem. A situação segue difícil, segue complicada e tal, mas acho que ontem o Vasco pode ter aprendido algumas boas lições. Independente da atuação em si, onde o Vasco fez um bom primeiro tempo, jogou o segundo tempo uma boa parte até fazer o gol melhor, e no final do jogo, naturalmente, sofreu uma pressão ali do Fortaleza, que buscava o resultado e tal. E aí entra o psicológico, enfim, não podemos perder, puta que pariu, se tomar o gol fudeu, aquela coisa do futebol, né, que o mental pesa pra cacete num momento como esse de um time grande. Nessas horas é que eu faço a comparação que eu fiz na live ontem, quando os caras estavam falando, mas o Bragantino, cara, é muito mais fácil você ser a surpresa do campeonato sendo o Bragantino do que você ter a mesma performance com os mesmos jogadores com a camisa do Vasco. Se tivessem com a camisa do Vasco, o Bragantino não era o segundo, terceiro colocado, ele era o oitavo. Porque ali tem pressão, mídia, torcida, é um caralho, meu irmão, é um caralho de asa, é 10 vezes pior, é outro brinquedo, tá? Então, essas comparações, tipo, mas o Bragantino investiu X e teve um resultado, mas o outro investiu Y e teve um resultado. Meu irmão, se você investe isso num time grande, esquece, irmão, é outra parada, entendeu? E aí entra o tipo de jogador e o tipo de investimento. O Vasco gastou um dinheirinho ali pra contratar o Payet, que é um jogador qualificado, a gente sabe, sempre soube, né, seleção francesa e tal, um jogador de outro nível. Esse jogador, ele não pode ficar no banco. Então ontem ele jogou. E quem fez o gol da vitória? Foi ele, numa jogada individual dele. Isso é bom pro Ramon entender, e o Ramon é um treinador experiente, sabe disso, que no momento de desespero como esse do Vasco, não adianta esperar ou ter convicção de que o PEC vai resolver. Você sabe que jogadores que vão se importar menos com essa carga emocional são os que tendem a resolver. E o Payet é desses caras, jogador de seleção francesa, jogador que não vai ficar ali falando, ai meu Deus, que terrível, posso ser rebaixado no Brasileirão, nossa senhora, não vou dormir à noite, São Januário está lotado. Foda-se, meu irmão, o cara já jogou em outros patamares, entendeu? Então quando você coloca um cara desse, esse cara reage ao jogo diferente. Tá fora de forma, foda-se, meu irmão, ele é melhor do que os outros caras em forma. Foda-se se ele tá fora de forma, tem que jogar. Entendeu? O Verratti parece ter dado uma diminuída no ritmo dele, mas é um jogador brigador, é um jogador que também não tem medo de cara feia e tal. Esse perfil de jogador tem que estar num momento decisivo como esse. Então, ontem o Vasco fez contra o Fortaleza, tudo aquilo que ele devia ter feito contra o São Paulo, ele não conseguiu fazer. E não conseguiu, eu acho que boa parte por psicológico, tá? Não acho nem que é questão técnica, não. Porque o jogo contra o São Paulo é um time de férias, que é o São Paulo, que até outro dia tava achando que tava de férias, agora ficou 5 pontos, ligou o alerta de novo. Foi pra São Januário meio que cagando pro jogo. E o Vasco ali, porra, casa cheia, o caralho e tal. O que toma a iniciativa do jogo? O Vasco não toma a iniciativa do jogo. O Vasco fica ali atrás segurando, esperando o São Paulo e tal. Não, peraí, irmão. Você é o time grande, você é o protagonista, você tá desesperado, é você que toma a iniciativa. Mas se eu tomasse a iniciativa eu podia perder. Foda-se. Ué, foda-se. É melhor você morrer atirando do que você morrer de costa, pô. Tomar um tiro nas costas porque você tava fugindo. Então, ontem o Vasco pegou o jogo contra o Fortaleza e mesmo tendo um adversário qualificado, bem montadinho, que tá numa decisão e tal, o Vasco foi lá e foi pra dentro dos caras e falou, meu irmão, vou tentar, vou arriscar. Você vê a confiança na troca de passes entre o Verratti, quando o Payet e tal, e você já não vê no PEC, né? Você vê o PEC fazer algumas arrancadas e tal, mas você já não vê no PEC a mesma confiança desses caras. O PEC com alguns minutos de jogo, eu não me lembro, mas foi no começo do primeiro tempo, o PEC tenta cavar um pênalti e toma um cartão amarelo. Essas horas eu tenho vontade de... Só pode ser uma pane mental. Não tem outra explicação pra você chegar pro jogador em 2023 com o VAR e falar pra ele, então, se você entrar na área, tenta simular um pênalti. O juiz não vai dar o pênalti, PEC. E se ele der, ele vai voltar atrás. Não tem nenhuma possibilidade do que você fez dar certo. Então, tu vai tomar o cartão amarelo por burrice. Mas aí é o destempero, é o cara não conseguir raciocinar na hora, que isso funcionava quando ele era juvenil, agora não funciona mais. E são momentos como esse que o Vasco mostra que ali em alguns momentos tem uma perda de foco, de entendimento da gravidade do jogo e do quanto não se pode desperdiçar oportunidades. Aí quando a bola cai no pé do Payet, ele sabe o que fazer. O Medel não jogou ontem, mas quando a bola tá no Medel lá atrás, ele sabe sair jogando. São jogadores que não se assustam com o ambiente do Vasco. Então acho que o jogo de ontem contra o Fortaleza ensinou muito pro Vasco de como ele deve agir nos próximos jogos. Tudo errado contra o São Paulo e boa parte certa contra o Fortaleza. Tem limitações, tem uma série de problemas. O Vasco vai perder jogo, não tem essa, o Vasco vai voar, vai pra Libertadores, não é isso, não. Vai passar perrengue, pode ser que caia, tá numa situação difícil ainda e tal, mas hoje ele tem algumas peças que não podem sair do time. E aí nós vamos falar, por exemplo, do Maicon. Mas o Maicon, quando chegou, o pessoal falou que ele tava gordo. Olha só, não é questão de estar gordo, não. O Maicon, ele é um jogador que odeia perder. O Maicon, se tiver que arrastar a cara na grama, ele vai arrastar. Se o jogador do lado dele fizer um corpinho mole, ele vai dar no meio do cara.
Ele é completamente maluco pela vitória. O Michael é um cara muito, muito, muito líder nesse sentido de não... Aí você bota ele, o Medel ali, um Payet que é uma liderança técnica lá na frente, o Verratti que é um cara que não tem uma porra de uma bola que ele não entra pra dividir. Isso muda o ambiente pros outros, cara. Né? Em alguns... Ontem, por exemplo, mais uma diferença. O Zé Gabriel, que é um jogador que várias vezes faz uma partida meio razoável, erra muito e tal. Ontem, ele acertou tudo. Todos os desarmes, ele entrou duro em todas as bolas, tomou a maior parte das bolas e tal, não tomou cartão, né? Fez uma ótima partida ontem o Zé Gabriel. Isso vai contaminando. O Marlon ontem não foi tão bem, o Prachetes foi legal, a defesa do Vasco hoje se comportou bem, né? Teve uma pressãozinha ali de alguns momentos do time do Fortaleza e conseguiu segurar legal, mas... Né, você vai contaminando os outros jogadores com essas lideranças técnicas dos outros caras em campo. Então eu acho que o Ramon de hoje em diante precisa não abrir mão desses caras, sabe? Mesmo que tá velho, tá, meu irmão, foda-se, bota pra jogar, porque esses caras mudam a característica. Não adianta nada botar um monte de moleque e esse monte de moleque olhar pro time de São Paulo do outro lado e ficar assustado. Não adianta porra nenhuma o Vasco botar um monte de moleque, chegar no Beira-Rio, os caras olhar pro time do Inter e ficar assustado. Não adianta. Esses caras têm que jogar. Então ontem o Vasco aprendeu isso. Numa boa partida, uma partida além de ser boa pelo resultado, uma partida equilibrada. O Vasco conseguiu agredir e ter um sistema defensivo sólido, mesmo correndo algum risco. Mas ele tem que correr risco. Nessa altura do campeonato, se o Vasco não correr risco, é rebaixamento. Ou é risco ou é rebaixamento. Não tem outra opção. Então o risco está lá, vai ter que correr, e é assim que funciona e tal. Por isso, acho que o Vasco aprendeu ontem essa importante lição de que é possível desde que você deixe prevalecer aquilo que tecnicamente pode desequilibrar um jogo. Se você tem um jogo muito difícil, todos os jogos do Vasco vão ser muito difíceis de resolvidos no detalhe, o que é esse detalhe? O detalhe é uma bola do Payet. E é uma bola que se você colocar o reserva do Payet, ele não vai fazer, meu. Ele não vai fazer. Você sabe que o menino lá da base que vai entrar no ataque, ele não vai fazer, brother. Ele não vai chegar ali e resolver o jogo. A possibilidade disso acontecer é muito pequena. Pode acontecer uma vez, duas, mas é muito pequena. Né? O Rossi também entrou bem. O Rossi é um xodózinho da torcida do Vasco. Né? O Jair ainda não se firmou e tal, mas né, você olha ali pro banco de reserva, você não tem mais tanta, né, você não tem tanta esperança, você não tem tantos jogadores, você fala, nossa, pode mudar o jogo e tal. Não é esse o ponto. Né? Como é que ele vai escalar? Se ele vai tirar de novo o Payet no próximo jogo com a volta do Paulo? Não sei, irmão. Mas ontem eu acho que ficou claro pro Ramon que ele não pode abrir mão tecnicamente desses jogadores. Vamos ver o que ele faz no próximo.